Você já deve ter ouvido falar que todo brasileiro que emigrou para os Estados Unidos é mineiro e de Governador Valadares, certo? Essa fama pode parecer um exagero à primeira vista, mas qual é a origem dela? Governador Valadares fica no leste de Minas Gerais, numa região conhecida pela exploração de recursos minerais. A cidade tem hoje 257 mil habitantes. Não é exatamente pequena, já que é a 9ª maior de Minas, mas de fato nem todo mundo que mora aqui fica aqui. Procurar uma vida melhor fora está no DNA do valadarense. O negócio de emigrar é tão sério em Valadares que fizeram até uma praça para homenagear quem vai embora. A Praça do Emigrante, que fica no centro da cidade, com direito a uma estátua de um homem com uma mochila nas costas, como uma espécie de reverência a quem resolve sair daqui. E o destino de quem prefere ir embora é um só: os Estados Unidos da América. Esse amor pelo chamado American Way of Life, no interior de Minas Gerais, gerou até um apelido para a cidade: Governador Valadólares. Aqui das duas uma: ou você conhece alguém que mora nos Estados Unidos, ou você é quem já foi e voltou. E às vezes, foi e voltou mais de uma vez. Mas a essa altura você deve estar se perguntando: tá, mas de tantas cidades do Brasil, por que Governador Valadares exporta tanta gente para os Estados Unidos? O que acontece ali que explica esse fenômeno? Para entender como a imigração se tornou um fenômeno na região de Governador Valadares, é preciso voltar no tempo e falar de uma estrada de ferro. Para se criar uma estrada de ferro, é preciso motivação econômica, e isso o Vale do Rio Doce tinha de sobra. Primeiro, a produção do café no século XIX, que precisava ser escoada para o porto em Vitória. Depois, a descoberta de jazidas de ferro na cidade de Itabira, que passaram a ser exploradas por britânicos e americanos. Só que para isso era necessário ampliar a ferrovia. Essa ampliação ficou a cargo de um americano, o Percival Farquhar. Como Valadares ficava no meio do caminho entre Vitória e Itabira, ele acabou morando lá. Foi o primeiro contato da cidade com um gringo. Quando o Brasil entrou nos anos 30, um outro mineral começou a ganhar destaque na região: a mica. A mica é um tipo de quartzo usado na indústria bélica por causa de suas propriedades de isolamento térmico. Sabe aquele brilho nas sombras de olho? Muito provavelmente é culpa da mica, ou malacacheta, como também é conhecida. Mas além de maquiagem, ela é muito útil para construir aviões de guerra. Nessa altura, o mundo já se aproximava da Segunda Guerra Mundial, e a mica atraiu o interesse de empresas do Japão, da Alemanha e dos Estados Unidos. Quando o Brasil entra na guerra do lado dos aliados, os alemães e japoneses vão embora e os americanos e britânicos fecham um acordo com o presidente Getúlio Vargas. Pelo acordo, o país se comprometeria a vender o ferro e a mica para os aliados, que precisavam desses recursos para construir as armas que derrotariam os nazistas. Cerca de 80% da mica usada na Segunda Guerra veio de Governador Valadares. Em troca, o governo assume a empresa de Farquhar, fazendo nascer a Companhia Vale do Rio Doce. E os americanos se comprometem a realizar melhorias na região. Resultado: mais Yankees em Governador Valadares. Mas aqui nos interessa um em especial: Richard Pitt Simpson, que se tornou o engenheiro responsável por seguir com a reforma da ferrovia Minas-Vitória. Além das bagagens, ele traz também a família inteira para Valadares. E Richard passa a ser conhecido como Mr. Simpson. Mr. Simpson funda em Valadares o Rotary Club local, que tinha como objetivo reunir as elites da cidade e ser um canal de intercâmbio com os Estados Unidos. Mais e mais americanos começam a andar pelas ruas da cidade. Assim, começa uma transformação cultural que mudaria a história de Valadares. Então, todo esse contato, a presença dos americanos, do dólar circulando na economia local, num contexto, em que o cinema americano é cada vez mais influente, e depois da guerra, num contexto em que a cultura americana passa a ser um sonho, e nos anos 50, que isso se amplia tremendamente por causa da música, do rock que começa, do cinema americano, dos filmes, do sonho de fazer a Rota 66,
e o sonho da Califórnia, ou seja, todo aquele sonho do modo de vida americana ganha muita força. Então tudo isso combinado vai criar um sentimento, uma vontade de ir. Além do cinema e da música, os americanos trazem consigo eletrodomésticos praticamente inéditos para os brasileiros da época, como torradeiras e até máquinas de lavar. Então era uma cidade pequena que recebeu um número grande de estrangeiros e que movimentou, né, o imaginário popular. Essa ideia, essas pessoas vinham com jipes enormes, falavam uma língua diferente e construíram aqui um local onde eles ficavam. Esse local, né, que eles vieram também com famílias, né, e esse local era um local assim de admiração, porque lá as casas tinham máquina de lavar roupa, né? Imagina isso na década de 40, né? Tinham torradeiras, né? As pessoas relatam essa existência, as casas eram diferentes, né? Nessas casas tinham coisas muito diferentes. Então isso cria no imaginário popular de onde essas pessoas vêm, né? Essas pessoas vêm de um lugar com muita riqueza, com muita coisa diferente. O valadarense local olhava aquilo e se encantava. Queria conhecer aquele lugar que todos falavam tão bem e que tinha produtos tão modernos. Era o início do sonho americano. Com o fim da reforma da ferrovia, depois da guerra, muitos dos americanos que estavam ali foram embora. Apenas Mr. Simpson ficou para trás. Ele resolve, então, abrir uma escola de inglês, onde os filhos das elites locais começam a aprender o idioma da América. Com isso, em 1963, os primeiros alunos de Mr. Simpson vão aos Estados Unidos para um intercâmbio. E quando eles retornaram, eles trouxeram, então, essa notícia. Olha, lá é possível trabalhar e ganhar dinheiro. E é ainda possível ir documentado, né? Então, eles trouxeram essa notícia. Alguns fizeram esse percurso, né, de retorno, outros não. Mas o fato é que, em 1964, 17 jovens foram até Belo Horizonte, lá tinha um consulado, fizeram toda a documentação e obtiveram visto de trabalho e emigraram, então, para os Estados Unidos com esse visto de trabalho. Quando esses jovens voltam, eles passam a investir em Governador Valadares e arredores o dinheiro que juntaram nos Estados Unidos. Esse primeiro grupo é responsável por construir uma rede de apoio nos Estados Unidos. Quem foi, conta para quem ficou com uma vida na América, é melhor e se torna uma espécie de fiador, caso outros parentes e conhecidos resolvam emigrar. E esses primeiros, eles foram os pontos iniciais de uma rede. A rede é fundamental para a migração. Sem rede é muito difícil esse processo, né, de uma migração de longa distância. Então, esses primeiros que migraram, eles então descobriram locais de trabalho, foram descobrindo como viver lá, como conseguir um bom local de moradia, e aí foram chamando outros e recebiam esses outros. E aí nós também fizemos um estudo em que a gente conseguiu conversar com esses primeiros que foram, e cada um deles foi nomeando quantas pessoas eles receberam no aeroporto, levaram para casa, arranjaram emprego. E aí a gente vê que na década, né, já nos anos 60, nos anos 70, essa rede vai se espraiando, né? Inicialmente em Nova York, aí depois desce um pouquinho para Boston, porque descobrem lá também um mercado de trabalho interessante. Conforme o tempo passa, os brasileiros que emigraram prosperam nos Estados Unidos, e isso acaba tendo também um reflexo na própria Governador Valadares. Tem quem mande dólares para ajudar a família, tem quem começa a investir em imóvel para viver de aluguel, e quem se deu bem mesmo chega até a comprar fazendas para a produção pecuária. Esse ciclo de prosperidade acaba motivando outros moradores a arriscar a vida na América também. Mas emigrar legalmente nunca foi simples e nem barato. Nos anos 60, o visto de trabalho exigia um depósito de $1.000 para ser emitido. Os alunos de Mr. Simpson tinham dinheiro suficiente para bancar essa empreitada, mas o mesmo não acontecia com outras pessoas da cidade. Com o visto de trabalho inacessível financeiramente, muita gente recorre ao visto de turista. A pessoa ia dizendo que estava de férias e acabava ficando para trabalhar. Quando o governo americano resolve apertar o cerco contra o jeitinho do visto de turista, os valadarenses descobrem a travessia ilegal pelo México.
E aí eu também consegui conversar com um, né, nas nossas investigações, que ele fala assim, ó, eu acho que eu fui o primeiro a fazer essa migração passando pela fronteira do México. E ele relata como foi, né? Ele descreve que tentou o visto de trabalho, não conseguiu, porque já estava, né, já tinha algumas dificuldades para isso. Tentou o visto de turista, não conseguiu, mas ele falou assim, todos os meus amigos tinham ido, né? Então eram colegas de escola, porque eles já tinham segundo grau, eram né, pessoas que já tinham uma certa formação. Então ele falou, todos os meus amigos tinham ido. E eu falei, não, eu quero ir. Então juntei com mais 2 amigos e nós pensamos, então, vamos passar pela fronteira. E fomos e conseguimos passar, e nós descobrimos que não era difícil, e chamamos outros, ele fala, os primeiros que foram, que a gente ajudou aí, a gente nem cobrava nada, depois que a gente começou lá, e aí virou um negócio para eles também. Então aí a gente vai vendo, isso nós chamamos que são mecanismos que vão facilitando. Nessa altura, a gente está falando aqui mais ou menos de 1970. Quem quer ir embora tem basicamente 3 incentivos. 1, os relatos do sonho americano de quem foi e teve sucesso. 2, a rede de apoio criada em cidades americanas por moradores da região. E 3, a entrada irregular nos Estados Unidos foi se popularizando. Quando chega os anos 1980, quando o Brasil passa a viver o período da hiperinflação, muito, mas muito mais gente começa a querer ir embora. E dessa vez, quem faz as malas são os mais pobres. Aí nos anos 80, duas coisas vão combinar, né? De um lado, a crise estrutural da economia regional, o esgotamento de recursos, né, da pecuária, fechamento de indústria, fechamento das fábricas de serraria, fim do negócio da mica, né, toda uma crise estrutural da economia regional, que estava muito baseada nos recursos naturais, combinado com a crise da economia do país, economia conjuntural, do fim do ciclo do milagre econômico, 81, 82, essas coisas combinam, né, e vai ter um grande boom, né, da imigração de valadarenses, que não é só da cidade de Valadares, mas da região, né, que aí vai irradiando e essa migração vai se expandir. A crise impulsiona a imigração em Governador Valadares e não só na cidade. Ela vai contaminando toda a região que reúne 58 municípios. Aqui então começa a classe média tem todo esse baque em relação à economia. Muitos empresários, pequenos empresários, trabalhadores perdem seus empregos e uma saída que tem, né, é migrar para os Estados Unidos. Aí eu tenho um entrevistado que ele fala que eu acho interessante, que ele fala assim, ir para São Paulo como? Eu não conhecia ninguém em São Paulo, mas para os Estados Unidos eu podia ir, porque eu tinha muitos amigos em São Paulo. Com o passar do tempo, o êxodo vai se espalhando, quase seguindo o curso do Rio Doce, por todo o leste mineiro. Ela começa em municípios menores, como Alpercata, Capitão Andrade, Engenheiro Caldas, e depois se espalha para outras regiões do estado, até que chega a Ipatinga, a partir de meados dos anos 90. Hoje, a cidade que mais exporta imigrante para os Estados Unidos depois de Valadares é justamente Ipatinga, que fica em outro vale, o Vale do Aço, a mais de 100 quilômetros de onde Mr. Simpson fundou a sua escola de inglês. Mas o mais curioso disso é que, de muitas maneiras, Ipatinga era meio que o contrário de Valadares até os anos 90. Se em Governador Valadares a vegetação é mais árida, muito por causa do desmatamento causado pela pecuária, em Ipatinga as áreas são mais verdes. Se Governador Valadares é majoritariamente rural, o Vale do Aço é industrial e urbano. E principalmente, se em Valadares o normal era as pessoas irem embora, em Ipatinga o normal era elas chegarem. Isso acontece porque Ipatinga foi criada praticamente do zero pela Uzi Minas, a maior siderúrgica de aço da América Latina. O Vale do Aço é uma ilha de desenvolvimento em meio à pobreza do leste mineiro. Durante a construção da usina, nos anos 60, quando os valadarenses estavam começando a fazer a vida na América, muitos imigrantes japoneses estavam chegando no Vale do Aço. Eu costumo dizer para os meus alunos que o Japão, destruído pela guerra, precisando de aço para se reconstruir, encontra aqui uma opção interessante, até para poder servir como modelo dos investimentos japoneses nessa área. Então isso é curioso, porque a gente está só a 100 quilômetros de Governador Valadares,
mas a gente tem uma barreira no aspecto migratório entre essas duas cidades polos da região. Aqui como, primeiramente, um centro de imigração e Valadares como um centro de emigração. Quando a Uzi Minas é privatizada na década de 90, o impacto econômico na região é gigantesco. Toda a vida do Vale do Aço girava em torno da usina. Ela fez as casas dos seus funcionários, construiu as escolas onde os filhos dos seus funcionários trabalhavam, fez centros de lazer, hospitais e até foi responsável pelo planejamento urbano da cidade. Era um sistema paternalista, em que a usina é pai e mãe. Agora imagina o que aconteceu quando a cidade ficou órfã. As pessoas começaram a querer ir embora. Processo de privatização da usina, outras dinâmicas econômicas da região acabaram abrindo espaço para que a gente começasse a ter aqui também um processo de imigração. E tem uma outra coisa, né? Porque a imigração ela não se dá só por fatores econômicos, né? Tipo, a renda aqui diminuiu porque a usina foi privatizada, diminuiu a quantidade de funcionários, eles vão para lá. Existe um outro processo que provavelmente é bem conhecido, que é a questão das redes migratórias. Então a gente sabe que, como o Valadares está só 100 quilômetros, e muitas pessoas têm familiares em Valadares, então tinham contatos em Valadares que depois foram para os Estados Unidos, esses contatos serviram como uma forma de mediar mesmo esse processo migratório daqui. E embora a gente tenha os efeitos da rede, tenha os efeitos familiares, outros que alimentam a migração, o aspecto econômico é ainda mais importante. Então se a economia vai bem, está gerando emprego, a imigração não é a primeira opção, como muitas vezes em Governador Valadares. A gente até fala que o governador de Valadares é um ritual de passagem, né? Você pergunta na escola o que o menino vai fazer depois que ele se formar no ensino médio, e muitos dizem que querem emigrar. Esse fenômeno que o professor estava explicando de ritual de passagem é, de certa forma, também um exemplo do tamanho do impacto cultural que o sonho americano tem na região de Valadares. E esse impacto não é só na migração. Ele pode ser visto nos carros, nas escolas e até nas casas da cidade. Mas isso é um assunto para o próximo episódio da nossa série.